Olá, bem-vindos a bordo. Onde estamos? Estamos de volta no Catamarã do Hélio. E hoje a gente veio falar de um tema, mais uma vez polêmico, que é comprar barco aqui no Brasil ou comprar fora. E a polêmica é porque os barcos lá fora são muito mais baratos, né? Mas será que são mesmo? O que eu sempre falo sobre preço de barco, o custo do barco, é o valor que você paga no barco quando você compra, menos o que você recebe quando você vende. Essa faixa, né, de diferença de preço é o custo do barco. Enquanto no Brasil os barcos se mantêm no preço por conta do mercado que é pequeno e o número de barcos também que é menor, os barcos são mais duros, por exemplo, de ser desvalorizado. Né? Lá fora há uma depreciação do barco que é inevitável. Você vai pagar um valor pelo barco e você não espere que você vai vender o barco nem pelo mesmo preço e muito menos por um preço maior do que você pagou. Né? A experiência que eu tô tendo pesquisando os barcos lá fora é que você tem para o mesmo modelo de barco mais de uma opção. Sim. E isso já gera uma briga de preço só por conta disso. Já até o nosso Shogun a gente já viu lá fora por 17, já chegou a ver por 17 17 mil dólares, né? É muito pouco, é muito pouco. Muito pouco. E aí você vê, tá com equipamento, tá com um monte de coisa. E a gente fala, mas a gente jamais acharia um Peterson 33 aqui no Brasil por 60 mil reais. É assim, é como se o barco brasileiro tivesse dentro do preço dele embutido impostos e trazer o barco e tudo mais. Ou seja, a gente está pagando aqui um preço por barcos como se fosse importado, apesar de não ser importado, né? A gente olhando agora mais, que a gente saiu ali do Guarujá e a gente começou a ver o mercado aqui no Rio de Janeiro, tipo Paraty, próprio Rio de Janeiro, Angra, tem muito barco, A gente já começa a ver que os preços caem do estado de São Paulo, onde também tem muito menos veleiro, né? É uma característica muito marcante, assim, entre os barcos, vamos dizer, do Sudeste, né? De onde a gente está aqui em Paraty, o litoral do Santos Rio, né? Em relação aos barcos do Nordeste, é muito visível, por exemplo, você vê um barco nordestino, ele tem um motor normalmente bem acabado. Não se cuida muito do motor, os motores são velhos e não funcionam direito, porque a presença do vento faz as pessoas usarem muito mais as velas, e lá as velas são sempre velas novas, bem cuidadas, e os barcos que velejam mais. E aqui no Sudeste os motores são muito bons e as velas são mais a segundo plano, né? É verdade. Sabe o que eu fico triste? Que o catamarã ele não diminuiu o preço. Mas aí a gente viu mas eles não são caros. Mas você entendeu? Aquela história da diferença da margem quando você compra e quando você vende. Um barco caro nem sempre é um barco que custa mais dinheiro. Tem que separar bem isso. Existem barcos que, por exemplo, um Halberg Rassi na Suécia, você tem uma fila de 2 anos para comprar. E as pessoas que compram usam o barco às vezes 2 anos e vendem o barco depois de 2 anos de uso mais caro do que os novos. Porque não tem espera. Porque a pessoa apura a fila, o barco ainda está em perfeitas condições, então o barco valoriza. Enquanto você compra um outro barco e você paga 600, 800 mil euros, depois de 2 anos o barco vale a metade. Quem foi o barco mais caro? Um custou mais dinheiro. Mas qual foi o barco mais caro? O que depreciou mais. Então você tem que também... Acho que a gente pode pensar também nesse caso. Você tem que botar na conta o dinheiro que você vai imobilizar, vamos dizer assim, é um dinheiro imobilizado. Aí você, depois que você vai vender o barco, é que você sabe quanto ele custou. A gente viu isso tanto com o catamarã, que a gente vê que tudo assim, um padrão bem mais caro. Ele se mantém no preço. A Mel, né? O Amel não baixa preço. O Amel a gente olha um Halberg Rassi, um Najade, uns barcos de alta linha, né? Eles não Você vê até o Amel antigo, ele tem o valor de barcos assim, Beneteau, Janot novo. Isso. Né? O que a gente tem de 30 pés no Brasil hoje? Não tem. Eu acho que deve ter 1 ou 2 estaleiros no máximo produzindo um barco de 30 pés novo, né? Então o que a gente fica? A gente fica com os modelos anteriores, dentro daquela faixa de mercado que está lá, que ficam ali se mantendo no preço, e que se você comparar como você comparou o Shogun com um barco de 33 pés lá fora, um Peterson, é incrível a diferença de preço. Mas por outro lado também é comum se comprar um barco aqui e vender pelo quase o preço que você comprou. Sim. Com 2, 3 anos de diferença. Sim, e às vezes até ganha de preço. Sim. Dependendo de como você compra. Isso é uma coisa boa do Brasil, né? Já nos Estados Unidos, pelo contrário. Se não é, por exemplo, se não é um Amel, não é esses barcos, normalmente vai começar a cair. Cai muito mais e é muito difícil de vender, né? Exato. O barco se desvaloriza em torno de 5% ao ano.
Isso é uma conta bem básica. Bem né? básico. E é difícil de vender fora também, né? Comprar no Brasil e vender lá fora, eu acho que é o pior negócio do mundo. Ah, não, acho que isso nem... Agora nós vamos para um outro ponto de comprar barco lá fora, que é a parte de documentação e a parte de onde você vai usar o barco. É. Porque ele não pode usar no Brasil se você Não. compra fora, né? Não Por mais pode que usar. tenham pessoas dizendo que dá desse Não. jeito ou daquele, pela lei você não pode. Esqueça, se você trouxer um barco para o Brasil e fizer qualquer uma outra artimanha para legalizar ele, você está fazendo um contrabando. E você está cometendo um crime. Ah, eu sou esperto, ninguém vai olhar o que o barco tem, o que... Não interessa, você está Tem a fazendo sua uma coisa consciência, ilegal. né? Você tá fazendo... E você está passivo da lei que se aplica a essa ação que Bom, você está tomando. inclusive tem pessoas que estão criando, como que fala, petição online, né? Pra gente Conseguir provocar no importar, Congresso de conseguir importar barco usado pra coleção e tal. O que você acha? Eu acho assim, Beto, eu vou até falar uma coisa aqui que eu não tenho falado assim em público, que existe uma lei para carros. Ela ela está lá coleção, funcionando. Uhum. O que é isso? Eu não sei exatamente como que é a lei, eu não estudei ela, mas eu sei que existe uma lei para um carro de X anos vindo no Brasil como colecionador, ele pode ser importado usado. E até porque não tem carro antigo que não seja usado. Eu acho que a gente tem que buscar, e eu acho que o caminho mais correto para o meio náutico caminhar, é buscar uma equiparação de leis. Ou seja, se pode carro, por que não pode barco? Uhum. Provavelmente dentro da jurisdição deve chegar um ponto de dizer assim, claro, se pode carro, tem que poder barco. Como que você vê, se isso acontecesse pro mercado náutico brasileiro? Eu acho que seria ótimo, porque vai regularizar o mercado nacional também. A gente tem bons barcos. Quem pode dizer que um Delta 36 não é um bom barco? Uhum. Ele é um bom barco, ele é um bom projeto, ele tem uma boa aceitação no mercado. É um barco que no mercado brasileiro é um cheque na mão, né? Tem uma liquidez incrível. E eu nunca vi a concorrência destruir uma indústria. Eu acho que a concorrência ia ajudar a indústria vem pra brasileira. melhorar, com certeza. Populariza mais pessoas Claro. querendo comprar. Claro, o mercado vai crescer e vai crescer as A oportunidades única de venda. coisa é que baixa preço. Mas, Mas isso é a princípio. É. Mas não é que baixa, é que o nosso preço está inflado, né? Sim. O Não, nosso nosso preço preço pela tem falta de muita coisa. demanda, né? E de oferta de barco, está muito inchado. Então, na primeira instância, ela vai esvaziar a bolha, né? Vai secar a bolha e vai cair dentro do real. E isso vai propiciar o quê? Mais pessoas comprarem barcos. Exato. Uma vez que o preço cai, mais E pessoas aí vão aumenta a comprar. demanda a gente- E aí volta tudo de consequentemente novo. demanda por barco novo depois. A né? economia é um negócio muito louco. São números que têm vontades, né? É. Mas igual, por exemplo, o nosso projeto, a gente comprou o nosso barco, como todo mundo sabe, a gente já falou milhões de vezes, a gente comprou às cegas e graças a Deus demos sorte. Vocês Mas. acham, né? Não, continuando. Mas a gente sabe que o nosso Não, barco não. ainda não está preparado para fazer uma grande travessia. Uhum. Então, por isso que toda vez a gente fica totalmente tentado a comprar o barco fora mais cedo. Eu ainda acho que vale muito a pena o Brasil, conhecer o Brasil com um barco brasileiro. Sim. Só tem como conhecer o Brasil com barco brasileiro. Não, sim, mas Sim. tem muita gente A não ser que pensa... seja novo. Mas a gente já viu várias pessoas, até ali no Boat Show, um cara que a gente conheceu, que vai pular Brasil. Simplesmente vai pular Muita gente Brasil. pula o Brasil, né? Mesmo com barcos brasileiros acabam pulando. Não, mas tem muita gente que fala assim, bom, gente, eu não vou fazer Brasil porque eu não vou comprar por Não esse vou investir preço. Ou seja, novamente, a gente volta para aquela construção do barco para o seu projeto. Não é? Que é aquela história da consultoria. O que você... As perguntas básicas que é o que eu vou fazer com o meu barco? Né? Quanto eu quero investir no meu barco? Né? E quantas pessoas vão estar a bordo? Então você começa a construir seu próprio barco. O projeto de vocês começou no Brasil. Eu não sei se vocês querem continuar no Brasil ou se o Beto e a Thaís vão... A tendência é ir para o mundo. Mas se o momento é de abandonar a costa brasileira, comprar um barco lá fora e ir para o Brasil, ou passar para um barco brasileiro, continuar fazendo a costa brasileira, e mesmo que depois signifique vender o barco no Brasil e comprar um lá fora. O que é que o público de vocês gosta de ver? É vocês no Brasil e fazendo a costa brasileira? Não, acho que eles não aguentam Não mais. aguentam Eles já mais. querem que a gente vá embora. Ou é ver vocês em qualquer lugar do mundo. É isso que você tem que descobrir o que é que o público está buscando, né? É difícil, eu imagino. Não, que vocês e a estão num gente, dilema. a gente conversando com o Hélio aqui, porque o Hélio é nosso guru, né? Eu falo, porque ele ajuda a gente aí
a ver até tamanho ideal. O Hélio fala assim, Thaís, mas acho que 40 pra vocês. Mas aí eu entro aqui nesse caracol de 43 pés. Falo, Hélio, mas esse aqui, ó. Aí eu falo, Thaís, imagina você limpando isso aqui tudo, tá? E ela fala, eu gosto. Eu gosto. Mas é muito difícil, até por isso. Lá fora tem muita opção. E as opções é tudo sempre maior de 40. Mas também, assim, não necessariamente é o tamanho do barco que importa. Porque a gente já viu barco de 37, né? Hoje ou 40 vimos pés, né? Que tem uma disposição muito melhor do que barco de 45, 50 pés. Sim. É o aproveitamento do espaço, o projeto em si, né? Os Muda projetos muito, né? mudam bastante de acordo também com o que você vai fazer, né? O que a gente quer pro nosso barco? Ou a gente quer uma cabine bacana. E um espaço pro Google caminhar pra tudo quanto é lado. Eles querem comprar um barco pro Google, né? Mas isso, depois é pra que vocês. É legal. Eu acho que tem que entrar em muito barco. Hoje em dia a gente entra, alguém fala assim, quer entrar conhecer meu barco? Quero. Essa é a melhor forma. Quer entrar conhecer? Quero. E navegar em outros barcos também, né? Navegar é bom. E a gente tá nesse processo então de comprar o barco lá fora ou comprar o barco aqui dentro, né? E a gente tá... Que deve ser o dilema de muita gente. É o dilema de muita gente. Parece que a resposta para essa pergunta, né, comprar lá fora ou comprar aqui dentro, parece uma coisa muito subjetiva, mas ela é mesmo subjetiva, porque depende do projeto que você tem. Sim. Se você vai usar, se o seu projeto é fazer a costa brasileira, usar o barco no Brasil, viver a borda, finais de semana, ou mesmo morar no barco, mas que seja no Brasil, por X anos, é melhor você comprar um barco no Brasil. Eu tenho clientes que têm barcos lá fora, que o projeto deles é esse, é ter um barco lá fora e uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, eles vão até lá e ficam 30 dias no barco. Então, esse é o projeto deles, então aí vale a pena comprar o barco lá fora. E aí, assim, tem pessoas também que preferem não ter barco e fazer charter, né? Que é fazer charter no Brasil ou fazer charter lá fora. Também é um dilema, né? E não é o custo do charter lá, é todo o custo que envolve fazer o charter lá. E ele começa na hora que você sai de casa aqui. Sim. Ou seja, sair de casa para vir a Paraty fazer um charter custa X. Para sair de casa para ir na Croácia custa Y. E o que vocês acham que a gente deve fazer? A gente deve continuar a costa brasileira com o Shogun? Ou a gente deve comprar o barco fora e já zarpar? Que esse é o nosso dilema. Então, a dica de vocês e o que vocês acham que a gente deve fazer também é muito importante pra gente. O meu voto é ficar aqui. O Hélio, o Nordeste, pô. Senão eles dois vão embora, a gente não vai conversar mais. Vai deixar o Nordeste como, né? E também tem essa petição aí, que eu vou pôr o link aqui embaixo, quem quiser assinar para contribuir, para quem sabe gerar uma discussão lá no Congresso sobre essa coisa de importação. Seria importante. E a concorrência não vai matar o mercado nacional. A exemplo do que aconteceu com o automóvel. Você pode importar carro, mas os nossos carros melhoraram muito. Muito. Né? Então, às vezes, nem vale a pena comprar um carro importado. Mas é isso aí. Quem gostou, compartilha. Muito obrigada, Hélio. Mais uma agradeço. Bem-vindos a bordo, né? Tchau e bons ventos. Bons ventos. Tchau. O Hélio estava conversando com a gente e ele falou de itens que são super importantes de você olhar no barco quando compra. Eu até falo que são itens que nem é preciso uma avaliação muito profissional, vamos dizer assim. É bom ter, mas que você mesmo pode ter um senso crítico, que são...